Olha, a gente acabou de resolver essa questão 3 aqui, que é uma questão de ciclos. Essas questões são muito comuns. E normalmente elas dizem um dia onde todos começam juntos, como nesse caso aqui que a gente acabou de ver. Agora, a questão 6 também é uma questão de ciclos, só que é uma questão maldosa, porque ela não fala de um dia em que todos coincidem, ela fala de um dia lá no meio dos ciclos. Olha o que ele fala. Marcos é produtor de hortaliças com vasta experiência no seu plantio. Em relação ao tempo de colheita, a cultura do alface é colhida a cada 72 dias. Vamos anotar aqui. Alface, 72 dias. A de agrião, a cada 60 dias. A cada 60 dias. E os rabanetes, que crescem bem mais rápido, são colhidos em apenas 40 dias após o plantio. Certo, para garantir seu fluxo de produção, ele sempre planta novamente a mesma hortaliça no dia em que a colhe. Quer dizer, alface, plantou, levou 72 dias para ficar bom para colher. Ele colheu e aí plantou de novo para a próxima colheita. Quer dizer, de 72 em 72 dias. Sem nenhum intervalo, né? Em sequência. Então, olha só, isso que você tem aqui são eventos cíclicos. São eventos que se repetem em um ciclo, em intervalos de tempo iguais. Aqui de 72 em 72 dias, aqui de 60 em 60 e aqui de 40 em 40. Agora, olha a pergunta que ele faz. Se hoje ele plantou agrião, o alface foi plantado há 36 dias e o rabanete há 20 dias, em quantos dias ele irá plantar e colher os 3 produtos juntos? Quer dizer, ele deu um instante aqui que não é o início do ciclo, é no meio do ciclo. É como se fosse isso aqui, ó. Ao longo do tempo, ele plantou o agrião hoje. Então vamos botar aqui, hoje ele plantou agrião. O alface foi plantado há 36 dias, quer dizer, o alface foi plantado 36 dias antes. Então o alface já estava plantado lá há 36 dias, já estava no meio do ciclo dele, né? E o rabanete há 20 dias, quer dizer, o rabanete tinha sido plantado 20 dias atrás. Foi isso aqui, ó. Aqui, o rabanete. Há 20 dias atrás. Então, vou botar 20 aqui. Tá, então o dia de hoje, 20 dias atrás, ele tinha plantado o rabanete e, contando de hoje para trás, 36 dias para trás, foi plantado o alface. Ele quer saber em quantos dias ele irá plantar e colher os 3 novamente. Olha só, assim, nessa condição que ele está dando, fica difícil ver. É melhor você fazer o seguinte aqui. Considera um dia 0. Dia 0 é quando ele plantou tudo. Plantou alface, plantou agrião e plantou rabanete. Quais são os dias em que vai ser plantado alface? Ó, o alface, 72 dias depois. Então, depois do dia 0, você tem o dia 72, que foi plantado alface novamente. E depois desse dia, 72 dias adiante, quer dizer, no dia 144. E depois, 72 dias adiante, no dia 216. É 72, 2 vezes 72 e 3 vezes 72. Quando é que vai coincidir novamente, hein? Quantos dias vão passar para que esses plantios aqui ocorram simultaneamente, no mesmo dia? Qual é a conta que a gente faz? MMC desses números. Então, para saber quantos dias vão passar até
tudo coincidir novamente, a gente vai calcular o MMC entre esses períodos 72, 60 e 40. Então vamos calcular esse MMC. Aqui vai por 2, vai dar 36, 30 e 20. Por 2 novamente vai ficar 18, 15 e 10. Por 2 novamente vai ficar 9, 15 e 5. Não dá mais por 2, mas dá por 3. Então por 3 vai ficar 3, 5 e 5. Por 3 novamente vai dar 1, 5 e 5. E por 5 novamente vai ficar 1, 1 e 1. Quando chega em 1, 1 e 1, esse produto aqui é o seu MMC. O MMC então vai dar quanto? Ó, 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. 3 vezes 3 é 9. Então 8 vezes 9 vezes 5. 8 vezes 9 é 72. 72 vezes 5 dá 360. Então depois de 360 dias, as colheitas vão coincidir novamente. Vamos avançar do 216 que a gente parou até chegar no 360. Ó, 72 dias adiante vai ficar 72 mais 216 vai dar 288. E depois dessa data, mais 72 dias vai ficar 288 mais 72, isso vai dar 360. Quer dizer, é nessa data aqui que as 3 colheitas e os 3 plantios vão coincidir novamente. E esse aqui, o agrião. O agrião vai ser plantado no dia 0 e de 60 em 60 vai ficar o dia 60, o dia 120, de 60 em 60, né? Vai somando 60. Então vai ficar aqui 180, 240, 300 e 360. Então, de 60 em 60. E finalmente o rabanete de 40 em 40. Então isso aqui vai ficar 0, 40, 80, 120, 160, 200, 240, 280, 320 e 360. Normalmente, em problemas de ciclos, a gente não precisa fazer isso. Só que esse aqui a gente está tendo que fazer porque ele deu uma data de referência lá no meio dos ciclos. Que data é essa aqui, hein? Essa data é uma data de plantio de quem? Do agrião. Hoje foi plantado agrião, é isso que ele deu? Se hoje ele plantou agrião, certo? O agrião é plantado nesses dias aqui, nessas datas. No dia 0, no dia 60, 120, 180, 240, 300 ou 360. Então essa data aqui é um desses números. Como é que a gente descobre qual é? Pode ser qualquer um deles. É só você observar o seguinte: quais dessas datas que você tem rabanete 20 dias antes, como ele falou? Ele falou aqui, o rabanete foi plantado há 20 dias. Então, quais desses números aqui tem plantio de rabanete 20 dias a menos? Ó, aqui, por exemplo, pode ser, ó. Se for 60, você tem rabanete no dia 40, 20 dias antes. Então, pode ser que seja 60. Pode ser que seja 120. 120 menos 20 vai dar 100. Tem algum 100 aqui para o rabanete? Não. Então, não pode ser 120. Inclusive, eu vou riscar ele. Não pode ser, porque falhou aqui. Esse dia de plantação do agrião pode ser o dia 180? É só você ver se tem uma plantação de rabanete no dia 180 menos 20, que dá 160. Olha aqui, tem um plantio de rabanete no dia 160. Então, esse dia de hoje pode ser o dia 180. Da mesma forma, esse 240 pode ser o dia de hoje? Não, porque você não tem plantação de rabanete no dia 220, que é 20 dias antes. Não tem 220 para o rabanete, tá vendo? Então não pode ser o 240, eu vou riscar.
O 300 pode ser, porque 300, voltando 20 dias, você teria 280. E você tem aqui 280 para o rabanete. Então, pode ser esse dia 300. Pode ser hoje o dia 360? Não, porque aí você teria que ter rabanete no dia 340, 20 dias antes. E você não tem rabanete no dia 340. Então, esse 360 tem que ser eliminado. Então, esse dia de hoje só pode ser 60, ou 180, ou 300. Como é que a gente descobre qual deles é? Aí você vai usar isso aqui, ó. Alface plantado 36 dias antes. Qual desses aqui que você tem alface é 36 dias antes? Vamos ver aqui. Alface é 0, 72, 144, 216, 288 e o 360 recomeçou o ciclo, né? Olha só, se hoje for o dia 60, 36 dias antes seria o dia 24, 60 menos 36, dá 24. Tem alface sendo plantado no dia 24? Não. Então a gente vai ter que eliminar esse 60 aqui. Ele não serve porque fura aqui essa condição do alface. Hoje pode ser o dia 180. É possível que do dia 180, 36 dias antes, isso vai dar o quê? 180 voltando 36 dias dá 144. Você tem alface plantado no dia 144? Sim, olha aqui, alface plantado no dia 144. Então esse 180 pode ser o dia de hoje, perfeitamente. E esse 300? Pega 300 e volta 36 dias. Isso vai dar quanto? 300 menos 36, isso vai dar 264. Tem alface sendo plantado no dia 264? Não, não tem. Então o dia de hoje não pode ser o dia 300. O único dia que pode ser hoje é o dia 180, porque você tem aqui realmente alface 36 dias antes, que é esse, e rabanete 20 dias antes, que é esse aqui, o 160. Então o dia de hoje é o dia 180. Prontinho, matamos. Hoje é o dia 180 depois do início do ciclo. A pergunta dele: em quantos dias ele irá plantar e colher os 3 produtos juntos? Ó, se hoje é o dia 180, ele vai plantar e colher os 3 produtos juntos no início do ciclo, que é o dia 360. Quanto tempo falta para você chegar lá? 180 dias. Então, 180 dias, olha aqui. Resposta correta. Letra C, de Charlie.